1 Timóteo capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo 4, 16. Muito conhecido esse texto. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Bom, cuidar da doutrina talvez não seja tão difícil, né? Especialmente nós que de igrejas pentecostais, que temos assim uma veia um pouco legalista. Talvez a gente cuide bem da doutrina, ou não tenha tanta dificuldade em cuidar dela. Mas cuidar bem, não apenas cuidar de si mesmo, mas cuidar bem de si mesmo é um desafio para todos nós. E eu não sei se eu pedisse para você escrever uma lista daquilo que é importante no seu relacionamento com Deus, o que faria parte dessa lista. Mas a lista de Paulo, pelo menos aqui nessa carta, teria esses dois destaques: cuide bem de ti mesmo e cuide da doutrina. Você já parou para pensar que algumas coisas na Bíblia elas estão colocadas numa ordem intencionalmente? Atos capítulo 20, verso 28, dando instruções para os presbíteros de Éfeso, Paulo diz a eles: olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Senhor os constituiu bispos. Paulo não diz assim: olha, cuide da igreja, ó, dei a vida, meu filho deu a vida por ela, se sobrar tempo, cuide de você. Não. Paulo fala: cuide, não, olhai por vós mesmos e depois olhai para o rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos, né? Então, a ordem importa, porque o obreiro vem antes da obra. Se ele não estiver bem, a obra não estará bem. E aqui nesse texto, Paulo então diz dessa maneira: cuide de você e depois cuide da doutrina. Bom, eu propositalmente aqui vou inverter essa ordem e falar primeiro da doutrina, ok? Deixa eu falar da doutrina. Se você liga o seu aparelho de televisão e rapidamente vai mudando os canais, você vai se deparar com alguns programas chamados evangélicos, ou evangélicos, né? Em que você vai perceber que o quanto que a doutrina é importante. E hoje, especialmente no nosso tempo em que a gente tem essa escuta de que mais importante do que aquilo que está escrito é aquilo que vale, aquilo que funciona, né? É o sensorial, aquilo que eu experimento. Experimentei, deu certo, depois eu vou ver se está nas escrituras. Me lembrei até de Moisés, que bateu na rocha e dela saiu água, e o povo todo reclamando que estava sedento. Uma experiência que deu certo, mas que custou a Moisés essa autossuficiência, naquele momento dele crer nele, no chamado dele, na autoridade dele, ter deixado de lado as orientações de Deus, custou a Moisés ficar fora da terra prometida. Caramba, depois de tudo que Moisés fez, ter suportado aquele povo. Então, a doutrina, ela é de grandíssima importância. E Paulo aqui está dizendo para esse jovem líder da igreja e a todos nós como estudantes de teologia, o quanto que aprendermos a verdade é a principal arma contra as falsas doutrinas, que não surgem apenas do lado de fora da igreja, surgem dentro dela. E a carta escrita por João destaca muito bem os falsos mestres que estavam entre nós e que saíram de nós. E a doutrina aqui, né, não tem a ver com usos e costumes, né, mas no sentido daquele conjunto de crenças que representam a verdade do Evangelho, que chegaram até nós pelos profetas e depois pelos apóstolos, e que estão contidas, e que está contida, ou elas estão contidas, as doutrinas, na Bíblia. Então, todos nós sabemos a importância da doutrina para a vida da igreja e também para a nossa vida pessoal. A tal ponto que Paulo então termina esse verso 16 dizendo dessa maneira: continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem. O que é salvar a si mesmo? Né? Por que salvar a si mesmo? Porque, incrivelmente, até estudantes de teologia ou PhD em divindade, acreditem, têm perdido a sua própria salvação. E
perdem a sua integridade, deixam de buscar uma vida santa porque se apegam ao estudo da letra de tal maneira que não entendem a importância da espiritualidade, da piedade, e perdem essa capacidade de se encantarem com as coisas simples do reino de Deus. Então Paulo nos adverte: cuide da doutrina. E cuide de si mesmo, que é como começa o versículo, cuide de si mesmo. E como que nós cuidamos de nós mesmos? Cuidando, elas não estão aqui em ordem de importância, mas cuidando da nossa alma. E como seminaristas, a gente tem essa dificuldade e ao mesmo tempo de lidar com essa prioridade, que é cuidar da nossa alma. Reservar um tempo para oração diante de tantas demandas que nos passam os professores por conta da excelência da nossa formação. A oração, a leitura da Bíblia, a meditação, a importância desse tempo que precisamos ter a sós com o Senhor. Porque antes de você ser um seminarista, antes de você ser um pastor, um missionário, você é um cristão. E não podemos jamais nos esquecermos daquilo que é o básico da vida cristã, que é a vida com Deus. Então a saúde espiritual significa essa atenção intencional ao cuidado que nós devemos ter para com a nossa própria alma, sem depender apenas da colher do pastor, da mamadeira do pastor, para alimentar a nossa alma. Ouvi o professor Leandro ali falando com o professor Hudson sobre o Wilson Portes, que é um psiquiatra, e lembrei de um vídeo que eu vi com ele, de um pastor de São Paulo, relato esse contado por esse pastor de São Paulo, que enfrentando um tempo de depressão, de estresse, ele foi para uma consulta com o Dr. Wilson, que é um psiquiatra. E uma das perguntas que o Dr. Wilson fez para ele foi: como é que está o seu tempo devocional? Ele falou: cara, eu estou em depressão. O cara me pergunta, ele é um psiquiatra, me pergunta como é que está a minha espiritualidade. A gente acha que não tem nada a ver, né? Mas não há dúvida que quando a gente está alinhado com o nosso relacionamento com Deus, muitos dos fardos que nós carregamos caem das nossas costas, ou ainda que eles ali permaneçam, a gente é fortalecido no enfrentamento da vida, né? John Piper diz isso: para que a gente ora? Se tem muita coisa que a gente ora, não muda nada. Ele diz: a gente ora para que o nosso coração seja mudado, e a gente passa a ter uma leitura diferente das adversidades e crises da vida que nos cercam. Enfim, mas esse pastor disse que a pergunta do psiquiatra foi uma pergunta corretíssima, né? Ele ficou meio ofendido, porque ele falou: pô, faz uma pergunta dessa para o pastor, mas de fato ele estava negligenciando o seu tempo com Deus. Então, não negligencie a sua alma, fortaleça-se na graça de Deus, que aliás é uma das recomendações que Paulo também dá: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, qual o horário que você separa diariamente para você ter esse tempo com Deus? É uma pergunta que incrivelmente eu faço no meu trabalho de cuidado a pastores, e eu pergunto a eles: pastor, está lendo algum texto da Bíblia? Não, eu leio a Bíblia assim aleatoriamente, né? Essa disciplina para ler a Bíblia mesmo. A Bíblia como um livro qualquer, tem início, meio e fim, né? Então, qual o livro da Bíblia que você está lendo? Eu me lembro de uma caricatura de Charles Brown, só os mais antigos que conhecem, né? Em que ele é sentado diante de vários livros, uma pilha de livros ao lado dele, assim, ele se colocando ali para estudar. Era mais um dia de estudo na vida de Charles Brown. Ele não era seminarista, mas era estudante. Primeiro pensamento que veio à mente dele: opa, quanto tempo será que faz que eu estou estudando? Será que é 2 horas? 1 hora? Então ele olha para o relógio: Josi, caramba, faz só 1 minuto, estou desesperado, já estou cansado. E eu fiquei pensando que é isso que acontece comigo, e que talvez aconteça com você, quando nós nos propomos a ler a Bíblia e orar. Parece que é tudo tão difícil, porque eu não sei você, mas a minha carne não gosta de orar. Eu me sinto impaciente para ler as Escrituras tantas vezes. Então, a nossa espiritualidade, a nossa devoção a Deus deve fazer parte da agenda de todo seminarista. Esse é um tempo, inclusive, para isso.
Nós não somos chamados para sermos bibliotecas ambulantes, mas de termos uma vida piedosa com Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então lembre-se disso. Tão importante quanto a doutrina é o cuidado de si mesmo. E o cuidado de si mesmo, essa estrada de cuidado por si mesmo, ela é pavimentada com uma vida de oração e leitura das Escrituras. Cuide da sua alma. Ninguém fará isso por você. Cuide também das suas emoções. Trabalho, né? Quantos de vocês vêm aqui para o curso depois de um dia de trabalho? E, imagina, não é fácil. O estresse na família, ou o estresse até mesmo na igreja. Porque a igreja é um lugar de pecadores e o principal deles é o seu pastor. Bom, sou eu enquanto pastor. E a vida nos força, a vida nos força a nós engolirmos sapos, como popularmente é dito, ou a engolir arame e dizer que nós, na verdade, engolimos o macarrão, a molho polonesa, mas na verdade foi arame. E como servos de Deus, nós vamos levar desaforo para casa ou para o apartamento, né? Nós que levamos, e alguns desses desaforos são desaforos da igreja. Na verdade, nós levamos esses desaforos aos pés da cruz de Cristo. Então, cuide das suas emoções. Quando Deus nos chama, assim como pessoas que Ele chamou na Bíblia, registradas na Bíblia, esses chamados de Deus, Ele não desfaz o nosso lado humano. Isso significa que em alguns momentos, se você for tão parecido quanto eu, e eu ainda sou bem paciente, calmo, mas mesmo assim, algumas vezes eu tive vontade de pular no pescoço das minhas ovelhas. Mas eu fui lembrado que a ovelha fere o pastor, mas o pastor não fere a ovelha. Eu pedi graça a Deus e fui orando à medida que eu estava ouvindo algumas coisas tão desconfortáveis. Então, o estudante de teologia precisa exercer aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio, esse autocuidado. E não raro, você enquanto seminarista, por estar aprendendo a palavra de Deus, eu não tenho dúvida que você chega lá na sua comunidade, você passa a ser mais crítico com aquilo que você ouve, com a liturgia do culto. Porque eu fui assim, né? Falo, caramba, Deus, preciso de uma paciência para ouvir esse cara pregando. Aí logo Deus falou para mim, bom, e você aí, que é o tal, por que você não se coloca à disposição quando o pastor te chama para pregar? Eu falei, é mesmo, né? Precisava ouvir isso. E aí, nós somos chamados para situações diversas em que você vai orientar, mas você está desorientado, vai consolar e você está desconsolado. Então, cuide das suas emoções. São tantos os problemas que, por vezes, nós mesmo adoecemos escutando os problemas das pessoas. E isso vai chegar até você, pessoas que vão chegar para você, você está estudando teologia, né? Você não pode me dar uma orientação aqui nessa área. E o problema daquela pessoa, nós contado, causa angústia, né? Causa angústia. Eu me lembro até na igreja, o primeiro casal que eu atendi lá no final da década de 90, como nem pastor eu era, nem psicólogo, e eu escutei primeiro a esposa e eu queria bater no marido. Aí a minha esposa falou, e ainda quer estudar psicologia, né? Isso. A igreja é uma escola para todos nós, né? É uma escola. Então você se colocando nas mãos de Deus, para Deus te usar, o faça na certeza que a gente não é vacinado para não ter sofrimento com os problemas dos outros, mas exerça esse cuidado de você mesmo para que você lide com essas situações com equilíbrio. Jesus mesmo falou, Lucas capítulo 4, verso 23, médico, cura-te a ti mesmo. Ou em outras palavras, antes de resolver o problema dos outros, resolva o seu, né? Seja o seu próprio terapeuta. O cuidado adequado de outras pessoas é precedido pelo cuidado adequado de si mesmo. Então, se você quer servir de uma maneira saudável às pessoas, sabe, quem já tomou um avião sabe disso, coloque a máscara de segurança primeiro em você, a máscara de oxigênio primeiro em você para depois socorrer alguém. Cuide das suas emoções. Eu não sei se Paulo tinha em mente, o que Paulo tinha em mente quando ele diz cuida de ti mesmo.
Mas eu imagino que alguma dessas coisas, quando nós lemos as cartas de Paulo, a gente percebe o cuidado que Paulo tinha com as emoções, porque ele fala de provações, dores por fora, temores por dentro, né? E a necessidade de que as nossas emoções estivessem numa perspectiva correta. Cuide também do seu corpo. Eu não estou dizendo para você, especialmente as mulheres, ir toda semana para o salão de beleza. Não vai ser uma boa sugestão. Cuide do seu corpo não no sentido de um narcisismo, de um corpo atlético, sarado, né? Mas no sentido assim de você cuidar do corpo que Deus te deu, né? Qual foi a última vez que você foi para uma consulta médica de rotina? Ou será que você está brigado com o médico e não quer mais vê-lo? Foi o famoso pregador batista inglês, Charles Spurgeon, que descreveu essa situação que numa viagem de trem, o trem fez uma parada numa estação, os passageiros podiam descer para ir para o banheiro, tomar uma água, e ele resolveu fazer uma caminhada a pé, e ao retornar ele se depara com uma pessoa que era uma ovelha sua na igreja. Ali eles começam uma conversa informal e retornam então para o trem, e aquele passageiro, né, diz então para o Spurgeon: por que você não senta do meu lado? Né? Aí o Spurgeon diz: mas em que classe que você está? Aí o passageiro, o membro da igreja, né, disse para ele assim: não, eu estou de terceira classe, eu estou economizando para ajudar na obra de Deus. Aí o Spurgeon falou: bom, então eu não posso me assentar com você, porque eu estou de primeira classe. Aí o membro da igreja ficou enraivecido, falou: eu estou aqui economizando uma grana para ajudar inclusive o meu pastor, né? E estou na terceira classe e ele está de primeira classe. E aí questionou o Spurgeon por que daquilo. Aí o Spurgeon disse: olha, na verdade, você está viajando de terceira classe para economizar para a obra do Senhor. Eu estou viajando na primeira classe para economizar o servo do Senhor. Ponto final. Irmãos, não existe uma espiritualidade fora do corpo. Então, cuide bem do seu corpo. Eu estou agora pregando aqui a vocês um exercício de espiritualidade mental, mas também que está usando o meu corpo. Então, sem essa, sabe aquela moeda de R$1 cair no chão, você até gostaria de pegá-la, mas o seu corpo, se você se abaixa, você não consegue se levantar. Aí você termina deixando aquela graninha lá, mas na verdade você gostaria de pegar aquela moeda. É surpreendente que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado até com o corpo desse seu discípulo chamado Timóteo, a quem ele dirige essa carta. Porque nessa mesma carta, no capítulo seguinte, que é o 5, no verso 23, Paulo diz para Timóteo: por causa do seu estômago e das suas frequentes dores de estômago, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Parece que Paulo gostava de um pouquinho de vinho também. Ou seja, não adianta tirar férias, ter o seu tempo de lazer, né, se você também não tiver uma alimentação saudável e o seu sono regular. Evitar alimentos gordurosos, né, porque às vezes a gente fala assim: é pecado beber e ter alguns vícios, né? Mas quantos de nós cristãos temos um vício de tantas coisas que fazem mal para o nosso corpo? Comidas gordurosas, ao excesso, né? Uma vida sedentária. Estamos igualmente, de alguma forma, causando mal, destruindo o nosso próprio corpo. Nós somos lembrados pela descrição do Evangelho, Marcos capítulo 4, verso 38, que Jesus descansou depois de um dia difícil. Então, gente, 8 horas de sono faz bem para a alma. Entenda o paradoxo, não faz bem só para o corpo, faz bem para a alma, né? Eu me lembrei de um pastor que estava com a gente num encontro, e ele disse que certa vez ele teve o seu sono interrompido às 3 horas da manhã, quando uma irmã, ovelha sua, ligou para ele, né? Fez a ele essa pergunta: pastor, estou interrompendo o seu sono? Ele falou que a vontade dele foi dizer: não, irmão, eu sou tão espiritual que eu já tive essa revelação logo agora que eu fui dormir, que 3 horas da manhã alguém ia me ligar. Então eu estou aqui, acordado, ansioso, esperando, não sei quem é, que essa pessoa me ligue, né? Estou aqui ansioso. Então, que bom que você já ligou, assim a gente pode conversar e eu volto a dormir.
Irmãos, o cristão e o seminarista, né? O seminarista não peca só quando é preguiçoso, não quer vir na aula, não quer ir para os cultos, né? Mas nós pecamos também quando nós deixamos de cuidar de si mesmo. O Augusto Nicodemos, conhecido por muitos, quando perguntaram para ele qual é o principal problema de um pastor, na opinião dele, né? Ele disse: bom, gostaria de falar que o principal problema de um pastor são as suas ovelhas. Mas na verdade, ele diz, o principal problema, ao meu ver, é o pastor não conseguir cuidar de si mesmo. Então, vocês são seminaristas, alguns amanhã estarão à frente de uma igreja, à frente de um ministério, ou hoje podem estar. Não abra mão do cuidado de si mesmo, né? Porque nenhum de nós está bem o tempo todo, nem Jesus esteve bem o tempo todo. Leia os evangelhos e a sua igreja não vai cuidar de você. Você precisa exercer esse cuidado de si mesmo. E para concluir, Paulo não apenas exorta esse seu jovem discípulo, Timóteo, a manter a sã doutrina, cuidar da doutrina, tendo convicções claras a respeito do Evangelho, mas também em cuidar de si mesmo. E algumas dessas coisas, eu imagino que Paulo as tivesse na sua mente. Num tempo em que era o tempo da minha mãe, da minha avó, que os partos eram feitos em casa, conta-se a história de que um médico foi fazer um parto desse na casa de alguém. O que ele fez? Pediu para o marido uma bacia, é coisa antiga, sabe, gente? Eu sou desse tempo, bacia de alumínio, nossa mãe lavava roupa ali, né? Uma bacia, pediu balde com águas quentes e fechou a porta. Falou para o marido ficar do lado de fora, porque vocês sabem que homens podem passar mal diante de algumas cenas, e seria o segundo a ser cuidado. Muito bem. Ali o médico começa então a fazer o parto, viu, Vinícius? E daqui a pouco, passa alguns minutos, ele abre a porta, se dirige para o marido que está do lado de fora e pede para ele uma chave de fenda. Ele volta para o quarto, alguns minutos depois, não muito tempo, ele pede um martelo. O marido já está nervoso e vai ouvindo esses pedidos, né? Caramba, uma chave de fenda, um martelo. Daqui a pouco o médico, agora mais agitado, fala rápido: me arrume com rapidez um serrote. Bom, o cara fala: mas doutor, está acontecendo alguma coisa, né? Aí ele fala: não, é que eu ainda não consegui abrir minha valise ou minha maleta de instrumentos. Com a chave de fenda não deu, com o martelo não deu, então o serrote era... Muito bem, consideremos a maleta como um símbolo, como sendo um símbolo desse curso de teologia. Vocês vão levar daqui muitas coisas, como eu levei no meu tempo de seminário e ainda levo nos cursos que eu faço, né? E que em algum momento vocês vão querer abrir essa maleta e dali ter uma maior clareza dos dons que Deus deu a vocês e de como colocá-los em prática e servir ao povo de Deus com competência e colocar a vida de vocês a serviço do reino para gerar novas vidas ou formar Cristo nas pessoas. Então, eu espero que vocês encontrem toda essa sabedoria do Senhor para isso e que vocês sejam usados com a unção de Deus para tirarem a dor de muita gente com tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Que essa maleta ela esteja de fácil acesso para que quando necessário for vocês consigam abri-la, tendo sempre a chave do Espírito Santo da orientação de Deus. E dentre essas ferramentas que vocês vão encontrar lá, certamente uma delas, eu dou a elas o nome de cuide de si mesmo e cuide da doutrina. Que o Senhor Deus os ajude. Eu quero convidá-los a que curve a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração agora. Bendito seja o Senhor, Deus, por essas instruções de sua palavra para nós. Nós queremos confessar a Ti aquilo que o Senhor já sabe a respeito de nós. O pecado de não conseguirmos ser tão disciplinados, tão intencionais nesse cuidado de si mesmo, como é o mandamento
do Senhor dado para Timóteo e para todos nós. Nos perdoa, Senhor, e não desiste de nós pelo Teu Espírito. Nos encoraja a cada dia a sempre irmos ao encontro do Senhor para esse tempo de alimento para a nossa alma, na Sua palavra, na oração, no cultivo da espiritualidade, para que tudo aquilo que cada dia vamos aprendendo do Senhor com os nossos professores, tudo isso possa ter uma base de firmeza com o Senhor, em oração e de leitura da Sua palavra. Nos ajuda também, Senhor. Jamais foi aqui a nossa intenção trazer um peso maior para a vida desses meus irmãos e irmãs, que cada um sabe da sua agenda, da sua rotina. E é bem verdade que eu mesmo não tenho sido um exemplo o tempo todo para encorajar as pessoas a cuidarem de si mesmos como devem. Porque quantas vezes tem essa dificuldade de tirar tempo de férias, de descanso. Eu sei dessas dificuldades, mas não sei exatamente quais são as dores e dificuldades desses meus irmãos. Deles separarem um tempo de descanso, diante de tantas demandas no trabalho, com o curso e ainda separar, e com a igreja, e separar um tempo, Senhor Deus, de descanso. Cuida desses teus filhos, ó Deus, cuida de nós quando nós falhamos no cumprimento desse mandamento, porque com certeza o Senhor nos quer inteiros para a sua obra, e nós não precisamos morrer pela igreja, porque Cristo morreu por ela, e isso é suficiente. Nos ajude, meu Pai, para que sempre tenhamos forças, equilíbrio mental, emocional, espiritual, para servirmos ao Senhor, servindo o rebanho amado pelo Senhor. Obrigado por tudo. Continue abençoando esse seminário, abençoando os professores, o Leandro, que está começando aqui essa jornada de ensino conosco, o Hudson, a Manuela, o pastor Fábio e os demais que aqui têm servido. Que a graça do Senhor continue sobre todos nós, para teu louvor e para a tua glória. Agora conduza-nos em paz para os nossos lares, dando-nos uma noite de descanso para a glória e louvor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos.